Boa tarde, paz do Senhor, paz de Deus para todos. Quero deixar aqui em Mateus capítulo 24 e versículo 3 e 4, que diz assim: E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximou-se dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram, dizendo: Quando acontecerão estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e o fim do tempo? Respondeu Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane. O termo acautelai-vos vem do precavido que se comporta com cautela, prudência, moderação, ou se afasta dos riscos perigosos ou do perigo. Mateus capítulo 25, mas antes, o do capítulo 24, versículo 21, diz assim: Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Isso foi o próprio Jesus que deixou testificado no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 3, vem falando que os discípulos se aproximaram e perguntaram em particular. E no versículo 4, Jesus ele fala para os discípulos: Acautelai-vos. Acautelai-vos. O versículo 25 de Mateus, ele vem falando assim sobre as 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Quando Jesus ele disse aos discípulos: Acautelai-vos, e repito de novo, novamente, cautelar ou ser cauteloso vem do precavido que comporta-se com cautela, prudência, moderação e se afasta de risco ou perigo. E o versículo 25 vem falando das 10 virgens. Surge uma pergunta falando que se essa doença que estamos, ou essa pandemia que está pelo mundo, é o Apocalipse. Quero dizer que o capítulo 24 de Mateus diz princípios de dores. E a Bíblia ela é bem clara
que passaremos pelos princípios de dores, mas não passaremos pela tribulação. Ou seja, o que você quer dizer princípios de dores? Assim é como uma mulher grávida esperando um bebê, sentindo dores, contrações, mas ainda não nasceu o neném. Muitas dores, e cada vez ela vai ficando mais forte. Assim a palavra de Deus se cumprindo a cada instante no mundo. Em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, diz assim: O filho do homem, assim diz o Senhor, Deus acerca da terra de Israel. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Aí o versículo 3 diz assim: Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e eu julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Quantas das vezes eu e você já ouvimos falar de coisas que a Bíblia ela condena? Não vou entrar em detalhes sobre aonde está. Se assim for permitido, Deus permitir, estaremos fazendo outra live sobre quais são essas abominações. Mas é notório e todos têm consciência do que é certo e errado. Quer ver uma coisa? Quando você está fazendo uma comida, sua consciência te fala: olha, é bom limpar aqui, porque senão haverá uma reclamação e vai chamar a tua atenção e a pessoa vai ficar nervosa com você. Então ali é a tua consciência falando que aquilo não é certo. Assim é a palavra de Deus. Na parte B, que fala: Eu julgarei conforme os teus caminhos e trarei sobre ti as tuas abominações. Quantos debocharam da palavra de Deus? Quantos debocharam do Evangelho de Cristo? Eu não estou falando aqui de denominação, não estou falando de congregação, de placa de igreja, mas do Evangelho de Cristo. Ontem veio a palavra sobre Paulo, sobre o impacto da palavra que fez na vida de Paulo. E como Paulo ele abraçou o Evangelho e investiu tudo no Evangelho de Cristo. E as coisas que estão acontecendo na terra, tudo é cumprimento da palavra do Senhor. Mateus 24 é o princípio de dores. Não é o Apocalipse, Jesus não voltou. Não. É o princípio de tudo. Em Ezequiel, capítulo 7, ele vem falando que o próprio Deus trará conforme
os teus caminhos e trarei sobre ti todas as abominações. E o versículo 8 ele diz assim: e depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as suas abominações. Por isso que a Bíblia ela lembra todos os dias, o Espírito Santo ele nos lembra que devemos fazer como as virgens prudentes, levar reserva consigo. Muitos, em vez de buscar a palavra do Senhor, examinar as Escrituras, se santificar, procurar ter uma vida santificada diante da presença de Deus. Porque quando você agrada a Deus, as demais coisas irão fluindo em sua vida. Irmão Vinícius, porque essas coisas estão acontecendo? Porque muita gente já está morrendo. Quantos irmãos eu vejo por causa dessa pandemia, por causa dessas coisas que estão acontecendo na vida de muita gente. A Bíblia se cumprindo, e a Bíblia ela fala que nos orienta que chegará o tempo de todos. Ela nos informa o porquê cada coisa está acontecendo, porque traz o capítulo de Ezequiel, capítulo 7. Ele vem falando aqui sobre as coisas que o ímpio comete contra Deus. E Deus ele não se agrada, não aceita. Por isso que ele vem trazendo uma parte do que está no princípio de dores. O versículo 12 do capítulo 7 de Ezequiel diz assim: vem um tempo e chegará o dia em que comprará e não alegre, o que vende não se entristeça, pois a ira ardente sobre a multidão deles. Aí o versículo 15 fala assim: fora está a espada, dentro estão as pestes, a fome, e o que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. As coisas estão se cumprindo. Só não vê quem não quer, só não olha quem não quer. As coisas elas estão acontecendo. E a profecia da palavra de Deus, ela vem se cumprindo a cada dia. Essas escolas de interpretação entendem que, embora alguns elementos apresentam nas profecias apocalípticas, já ocorrerão, a maior parte delas ocorrerá nos tempos do fim. E elas são tão futuristas para nós como foi para os contemporâneos das profecias. E a Bíblia ela tem vários pilares, revelações que se cumpriram.
que se cumpre a cada dia, e muitas delas já se cumpriram e outras estão se cumprindo e ainda se cumprirão. Por isso, procure se santificar, procure ler a palavra de Deus. Sabe esse tempo que você perde com coisas banais, coisas passageiras, assim como Salomão ele diz que tudo isso é vaidade, tudo passará. Mas deixa eu te falar uma coisa que não passará, que será para a eternidade, é a vida eterna que Cristo prometeu para mim e para você. Por isso que Paulo falou bem claro e deixou testificado que ele não se envergonhava do Evangelho ou aquilo que tem confiado a Cristo. Você confiou a sua vida a Cristo? Saiba que Ele não deixará você ser envergonhado. Irmão Vinícius, porque muitos dos irmãos se partiram, muitos partiram porque pode ser por uma doença comum. O irmão Vinícius, mas foi acusado sobre essa doença que está acontecendo. Pode ser, mas saiba de uma coisa: partiram, estão dormindo em Cristo. Muitos, outros não. Porque é que nem Mateus 25. E levaram consigo reserva. E levaram consigo reserva. Mas o versículo 3 de Mateus, capítulo 25 de Mateus, versículo 3, diz assim: as insensatas pegaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Será que eu e você tem levado a palavra de Deus dentro do nosso pensamento, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro da nossa vida, dentro do nosso falar? Quantas das vezes eu, minha esposa, ou muitos dos irmãos já ouviram falar: você é quadrado, você não quer entrar na moda, você não quer entrar no estilo. Mas dá uma pesquisadinha na palavra de Deus. É você quadrado que está levando reserva consigo, que em nenhum momento tem vergonha de falar do Evangelho de Cristo, de dizer que Cristo salva, que barro, nem ferro, nem feno, nem palha não se mexe, não faz milagre, mas nós servimos um Deus que a minha fé e a sua pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Olhe bem, se Ele quiser, Ele vai fazer. E se Ele não quiser, Ele sabe que eu e você, seja a circunstância que for, estamos levantando nossos olhos para o céu e dizendo: Senhor, dou graças por mais uma vez poder abrir a minha boca e agradecer ao Senhor. Leve reserva consigo. Repito, Mateus 24, 21. Pois haverá
tão grande aflição como nunca houve desde o princípio até agora, nem haverá jamais. Leve reserva com você. Não deixe de viver a palavra a cada instante. Invista tudo que você puder na palavra de Deus. Muitos homens corajosos, mulheres corajosas estão pregando a verdadeira palavra. Mas infelizmente, Deus ele ainda alerta no capítulo 24. Olha, levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Quantas notícias você já ouviu que houve terremoto, houve coisas da natureza a qual nunca esperavam que acontecesse naquele lugar ou naquele país? Jesus Cristo se anunciando para os discípulos, anunciando para mim e para você. Deixe de ficar perdendo tempo com coisas que não vão levar ninguém para o céu. Pare de ficar perdendo tempo com coisas que não é da Bíblia, que não é da palavra de Deus. E ele fala aqui no versículo 8, diz assim: todas essas coisas, porém, são princípio de dores. As coisas estão acontecendo. Aí o versículo 12, ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade e o amor de quase todos, se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí você lembra da passagem do profeta, a qual ele menciona assim: Senhor, só sobrou eu, não tem mais ninguém. Mas a palavra fala que ainda aqueles que não se prostraram, aquelas coisas que Deus abomina, ainda aqueles que ainda conserva o amor de Cristo, ainda aqueles que perseveram na doutrina do Senhor, na doutrina de Cristo, ainda aqueles que levam reserva consigo e não deixam as coisas do mundo entrar, porque quem já habita é o Espírito Santo. E é através dessas pequenas palavras que a minha força, que a sua força, que o amor de Cristo vem se renovando a cada instante, através da palavra que nós vai se alimentando, vai se fortificando, vai se fortalecendo, vai criando força para lutar, para guerrear, para levantar e dizer: eu estou de pé. Dou graças ao Senhor. Que Deus venha estar abençoando a sua vida. E lembrar que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que Deus venha abençoar a sua vida. E Deus abençoe.